Chegamos ao fim da nossa jornada pela Terra-média e hoje nós vamos conversar sobre a nossa última meta da leitura coletiva de O Senhor dos Anéis. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje a gente chega ao fim aqui do nosso projeto de leitura coletiva de O Senhor dos Anéis. Um projeto que foi muito especial para mim, uma releitura que foi ainda melhor do que a primeira vez que eu li esse livro aqui, há cerca de 10 anos atrás. E muito disso se deve à companhia de vocês, aos comentários de vocês aqui nos vídeos, aos chamados no direct lá de vocês no Instagram, quando vocês vinham conversar comigo sobre O Senhor dos Anéis, me explicar umas coisas que, assim, eu falei durante essa leitura, né? Eu não sou nenhuma especialista em Tolkien, eu sou uma admiradora e eu recebi muitos feedbacks de vocês, eu aprendi muito com vocês, então muito obrigada por terem me feito companhia, por terem me ensinado tanto, eu adorei. E eu mal posso esperar para ler outras obras de Tolkien com vocês. Por agora eu não vou poder continuar esse projeto lendo as outras obras do Tolkien, mas ele tá em stand-by, ele não vai ficar assim esquecido não. Uma hora a gente volta com esse projeto aí para ler as demais obras desse autor, que eu tô assim ainda mais apaixonada por ele do que quando eu comecei essa releitura. Porque durante essa releitura eu percebi quão maravilhoso, magistral de fato Tolkien é. Então, muito obrigada pela companhia de vocês aqui comigo nesse projeto, viu? Valeu muito, de verdade. Hoje a gente vai conversar sobre a nossa última meta, né? A sexta meta, que é a segunda metade desse livro aqui, O Retorno do Rei, que é o terceiro volume. E a nossa meta é, então, o livro 6 de O Senhor dos Anéis. Se você está participando dessa leitura comigo, tá gostando desses vídeos aqui, deixa o seu curtir aqui embaixo de uma vez, para que você não se esqueça de curtir depois, porque esses vídeos do Senhor dos Anéis são longos, então pode ser que você se esqueça depois, e a sua curtida vale muito aqui para mim, para o engajamento aqui do canal. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu falo sobre literatura, então dá uma olhada aí nos meus vídeos. E se você achar que é interessante para você, se inscreva, você vai ser muito bem-vindo por aqui. Compartilhe os meus vídeos também para me ajudar a incentivar, a disseminar o hábito da leitura, que é o que eu busco fazer aqui no canal. E compartilha comigo aqui embaixo também, comenta, né? Deixa nos comentários a sua opinião sobre o final dessa saga, que é o que eu vou falar aqui, qual foi a minha opinião. Vamos conversar um pouco sobre o que aconteceu. E eu quero saber também o que você achou do final de O Senhor dos Anéis, tá? Seja a primeira leitura, seja uma releitura, conta pra mim aqui como que foi essa sua experiência. Então aqui no primeiro capítulo da nossa meta, a gente vai já começar descobrindo o que está acontecendo com o Frodo e com o Sam. A última vez que nós vimos os dois personagens foi lá no final de As Duas Torres, né? Então agora finalmente a gente vai saber como vai desembolar essa história deles. O Sam tá atrás do Frodo, né, ali naquele labirinto de orques, e ele acaba descobrindo aonde o Frodo tá. Só que para isso ele tem que passar pelos orcs, ele tem que passar pelo portão de Mordor, e aí ele vai usar o frasco da Galadriel para isso, ele vai usar a espada, né, a ferroada, que também tá com ele, para espantar alguns orcs. Enfim, ele consegue descobrir lá onde que o Frodo tá. O Frodo tá numa cela, assim, no teto, né? Ele tem que subir, assim, num alçapão. Mas, enfim, ele consegue chegar lá, ele consegue dar um jeito no orc que tá lá meio que torturando o Frodo. E aí ele vai tirar o Frodo dali, né? Eles vão ter que sair dali. O Frodo, ele tá muito debilitado, o Sam encontra o Frodo ali nu e muito confuso, sem saber o que é realidade, se ele tá sonhando, se ele tá imaginando o Sam ali ou não. Mas enfim, eles conversam um pouco e o Frodo, na verdade, ele fala com o Sam que tudo tá perdido, porque ele acordou nu e eles levaram tudo dele. Ou seja, inclusive um anel, que o Frodo acredita que um anel, então, agora tá com os orcs. E aí o Sam vai contar pra ele que não, que ele pegou algumas coisas, inclusive ele pegou um anel, tá com ele, tá seguro. E aí o Frodo, né, num momento assim de totalmente possuído, né, pelo anel, ele vai querer o anel de volta, né, ele vai perguntar cadê o anel e tal.
o Sam, ele vai perceber que o Frodo tá realmente assim, já quase sem forças e que o anel tá consumindo ele mesmo completamente. E ele, num determinado momento, ele vai se dispor a ajudar o Frodo a carregar aquele fardo ali. E o Frodo vai ficar possesso, né? Não vai querer do jeito nenhum, vai atacar o Sam, achar que o Sam tá querendo ficar com o anel pra ele, tudo isso lógico, né? Obra ali da influência do anel no Frodo. E o que eu achei mais bonito nessa parte, eu já gostava muito do Sam, mas nessa parte, de fato, assim, eu me apaixonei perdidamente, né? Eu lembrava que eu gostava muito do Sam, mas nessa releitura aqui, eu percebi, assim, por que eu gosto tanto do Sam. Porque mesmo sendo esculachado, assim, pelo Frodo, muitas vezes ele consegue se colocar no lugar do Frodo. Ele até fala, né, que num determinado momento aqui, que ele possuiu o anel. Ele possuiu o anel, não, ele carregou o anel num determinado momento. Então ele sentiu o poder que esse anel exerce nas pessoas. Então ele consegue se colocar no lugar do Frodo. Ele releva muitas coisas. Tem hora que o Frodo fala umas coisas com ele que ele fica extremamente magoado, mas ele segue em frente e ele perdoa porque ele sabe que não é o Frodo, né? Ele sabe que é um anel. Então, o fardo tá pesado pro Sam também. Não é porque o Sam não está, de fato, carregando o anel a maior parte do tempo que tá sendo fácil pra ele. Não tá sendo fácil. E ele segue firme ali do lado do Frodo, mostrando que, assim, é um dos personagens mais íntegros de toda a literatura, pelo menos de toda a literatura que eu conheço. Então Frodo e Sam vão se esgueirar ali por Mordor, né, para conseguir chegar na Montanha da Perdição para destruir um anel no fogo, que o anel foi forjado, né? E nesse caminho eles vão ter que fingir que eles são orcs, né, porque eles vão encontrar com um exército de orcs e eles vão estar vestidos de orcs, porque o Frodo tava nu, né? Então eles têm que arrumar roupas ali e o Sam arruma umas roupas de orcs pra eles vestirem. E aí eles são confundidos com orcs, mas depois tem uma confusão ali no meio dos orcs e aí eles conseguem escapar de novo. Até que eles conseguem chegar ali perto da Montanha da Perdição. E quem vai aparecer de novo? O meu amado Gollum. Eu já expliquei em um outro vídeo, né? Porque eu gosto tanto desse personagem. Ele vai aparecer de novo. Aqui ele aparece só pra me matar de raiva mesmo. Fica um pouco de dó dele no final, mas eu fico com muita raiva nessa parte que ele aparece. E aí ele já tá assim, com fogo nos olhos. Ele tá falando, não, você não vai destruir o meu precioso, não. E aí ele vai pra cima deles mesmo. O Sam fica por conta lá de cuidar do Gollum e fala com o Frodo, vai lá, cumpra a sua missão que eu dou conta aqui do Gollum. Eles vão brigar ali, né? E o Sam vai ter a oportunidade de matar o Gollum. E aí, mais uma vez, ele vai se lembrar de que ele já carregou o anel. Agora ele sabe como é carregar o anel. E ele consegue imaginar o tanto que o anel já tá, assim, já destruiu o Sméagol completamente, né? Então ele vai falar pro Sméagol ir embora, não encher mais a paciência. E o Sméagol vai fingir que vai, mas não vai, né? A gente já imaginava que não ia, né? Mas, enfim, eu achei legal também o Sam, que sempre foi contra o Sméagol, que sempre quis que matasse o Sméagol. Agora ele conseguiu se colocar no lugar dele também. Ou seja, o Sam evoluiu muito nessa jornada, ele amadureceu, ele aprendeu muito nessa jornada, né? Eu acho legal que o Tolkien coloca isso, essa evolução dos personagens nos pequenos detalhes. Ele não fala claramente pra gente. Ele confia na inteligência do leitor, ele confia que o leitor vai conseguir perceber essas nuances, sabe? E aí o Gollum vai fingir que vai embora e o Sam vai lá ver cadê o Frodo, o que o Frodo tá arrumando, né? Ele vai entrar ali naquela abertura da montanha e o Frodo vai estar lá na beirada do precipício com o anel e aí o Frodo vai falar que não, o anel é meu. Não vou destruir, o anel é meu. Ou seja, no final das contas, o Frodo foi dominado pelo anel. Só que aí, do nada, surge o Gollum, correndo desesperado atrás dele. Nesse momento, o Frodo coloca o anel e aí o que o Sam vê é uma luta ali do Gollum com uma pessoa invisível, né, que é o Frodo. Até que chega um momento que o Gollum, ele morde o dedo do Frodo e arranca dedo com o anel e tudo. E aí o Frodo fica visível novamente, né? Porque o anel saiu dele, né? Saiu com o dedo e tudo. E o Gollum, ele vai ficar comemorando ali até que ele cai e morre, né? No fogo lá de Mordor e destrói, então, assim, o anel finalmente
é destruído. E aí a gente lembra do que o Gandalf falou lá no início, que ele não conseguia ver como, mas que pode ser que o Sméagol teria alguma função em toda essa história, né? E a função do Sméagol era exatamente essa, né? De, no final das contas, ele ser o responsável por destruir um anel. Aí, a gente pode pensar assim, mas então o Frodo não fez nada. Mas o Frodo fez sim, o Frodo ele levou o anel até lá, o Frodo passou por vários percalços mesmo para conseguir chegar até lá, ele quase morreu várias vezes, né? Foi muito difícil e toda essa demanda, né, como o próprio Gandalf fala, trouxe cicatrizes muito graves pro Frodo, né, que nós vamos ver daqui a pouco. Então o Frodo fez sim muita coisa, assim como toda a Sociedade do Anel fez uma partezinha. Uma peça fora do lugar ali já teria mudado completamente o rumo da história. Então todo mundo ali foi importante, na minha opinião. O Frodo foi extremamente importante e o Gollum também foi importante. Inclusive o simbolismo do Gollum barra Sméagol, né? Cada hora eu falo, chama ele de um nome. Mas o simbolismo dele destruir aquilo que o destruiu também, eu achei também incrível, sabe? No final das contas é uma vitória do Gollum, né? Ele destruiu um anel foi sem querer, mas destruiu aquilo que o destruiu. Não sei, achei legal, achei uma imagem tragicamente bela, sabe? Dá pra entender? Então esses primeiros 3 capítulos aqui de O Retorno do Rei, eles vão focar no Frodo e no Sam e na destruição do Anel. E a gente pensa assim, mas essa parte ela tem acho que 9 ou 10 capítulos, deixa eu conferir aqui. Tem 9 capítulos e no terceiro capítulo o anel já foi destruído, ou seja, ainda tem muita história pela frente. Da primeira vez que eu li, eu me lembro que eu falei assim, nossa, mas já resolveu aqui? Então ainda tem mais coisa pra acontecer. E tem ainda muita coisa pra acontecer. Mas fato é que a guerra vai terminar ali, né? Os orcs, eles, na hora que o anel é destruído, né? O Gandalf percebe isso e aí ele fala, né, que a demanda foi concluída, né? Que o portador do anel concluiu sua demanda. E aí os orcs vão fugir. Alguns homens ali que estavam do lado do Sauron ainda vão continuar lutando, mas enfim, né, já estão desorientados sem o seu mestre, que sumiu pra sempre. E aí o Gandalf vai pedir a ajuda daquela águia que salvou ele lá quando ele estava preso pelo Saruman, lembram? Então aquela ave vai chamar outras 2 aves parceiras e eles vão lá buscar Frodo e Sam, que estão lá no meio da destruição total, né? Não teria como eles saírem de lá, eles já estão até aceitando a morte ali, mas o Gandalf vai lá, vai salvar os 2, e aí Frodo e Sam vão acordar em Ithilien com o Gandalf, vão perceber, finalmente vão descobrir que o Gandalf está vivo, e aí eles vão... Tem uma coisa tão interessante, né? O Gandalf, nesse momento que o Sam acorda, ele vai falar com ele que o dia 25 de março vai ser sempre o dia que vai ser comemorado o Ano Novo em Gondor, porque foi o dia que o Sauron caiu. Então aí a gente tem uma informação muito importante, né, de toda essa história aí do Senhor dos Anéis, que no dia 25 de março Sauron caiu, dando fim então assim à Terceira Era da Terra-média, né? E aí depois todo mundo vai se reencontrar, né? Eles vão ficar um tempo ali em Minas Tirith, morando ali um tempinho, né? Vamos saber também que o Aragorn finalmente será coroado como rei de Gondor. Vamos ficar sabendo que o Faramir e a Elwyn, eles vão se entender, né? E no final das contas eles acabam se casando. O Aragorn também vai se casar com a Arwen. Então assim, aparentemente um final feliz. Só que o Frodo, ele tá com muitas cicatrizes, ele tá muito machucado, não só fisicamente. Fisicamente é o de menos, né? Ele tá muito machucado na alma, né? No psicológico. Então ele vai ter problemas, a gente já fica sabendo ali, tem até uma conversa muito triste, né? Que o Frodo fala que quando que eu vou me curar? E aí o Gandalf fica calado. Ou seja, é muito triste mesmo, muito trágico você pensar assim que o cara que meio que fez todo o percurso para salvar o mundo, no final das contas, ele não vai conseguir salvar a si mesmo, talvez. É triste, né? Aquela imagem, aquela cena ali do Gandalf
ficando calado porque não quer mentir pro Frodo, né, dizer que vai ficar tudo bem, porque ele sabe que não vai ficar tudo bem. E aí, não sei, eu achei aquela cena muito melancólica. A gente também fica sabendo o que acontece com o Legolas e o Gimli, né? Eles vão, enfim, partir para as aventuras deles, que eles já tinham combinado antes, que se eles sobrevivessem, eles iam lá conhecer a Floresta dos Entes, iam conhecer um monte de coisa no mundo, então eles vão partir para conhecer. E eles vão ficar, Gandalf e os hobbits, né? Frodo, Sam, Merry, Pippin. Eles vão pra Valfenda ficar um tempo lá. Inclusive, o Tolkien, ele não deixa pontas soltas, né? Ele vai explicar pra gente aqui num determinado momento o que aconteceu com o Pippin. Porque na nossa meta anterior, né, no vídeo anterior, se você for lá dar uma olhada, a gente termina a meta com o Pippin desmaiando e a gente não sabe o que aconteceu com ele ali no começo daquela guerra. E aí vai ser dito que o Gimli salvou ele lá, que o Gimli acha que ele tá morto, mas aí ele não tava morto, né? Enfim. Ou seja, gosto muito disso do Tolkien não deixar pontas soltas, né? Ele não se esquece de explicar nada pra gente. Eu gosto muito disso. Além de tantas outras coisas que eu gosto no Tolkien, né? Mas enfim, eles vão ficar então um tempo lá em Valfenda, vão se reencontrar com Bilbo. Bilbo tá muito debilitado porque, afinal de contas, o que mantinha a vitalidade, né, a energia, assim, do Bilbo era um anel, né, que prolongou a vida dele. E aí, agora que o anel foi destruído, ele começa, de fato, a definhar mesmo, né, a envelhecer de verdade, sentir assim, o peso da idade. Até que eles decidem voltar, então chega o momento deles voltarem pro condado, né? Os 4 hobbits, Frodo, Sam, Merry e Pippin. Gandalf vai com eles até Bree, né? Que ele vai parar ali na pousada do Carrapicho, né? No pônei saltitante, que eu amo esse nome. E aí, dali, o Gandalf vai tomar outros rumos e os hobbits vão pro condado. Nesse caminho todo aí que eles fizeram, né, lá de Mordor até chegar ali em Bree, eu não lembro exatamente qual momento, mas eles vão encontrar com Saruman na estrada, né, porque o Barbárvore, ele vai contar que ele deixou o Saruman partir, porque o Saruman já não tinha poder nenhum. O Gandalf já acha que ele não tem poder nenhum, você que pensa. Mas aí eles vão encontrar com Saruman ali na estrada, Saruman e o Língua de Cobra, né? Maltrapilhos, e aí eles vão oferecer ajuda, Gandalf e companhia vão oferecer ajuda, o Saruman e o Língua de Cobra não vão aceitar. E aí, beleza, somem de novo, né? E a gente pensa que tudo bem, não veremos mais Saruman, ele vai ficar aí maltrapilho pela Terra-média para sempre, mas nós veremos Saruman de novo. Os 4 hobbits vão chegar no condado e vão perceber que as coisas realmente estão muito diferentes e para pior. Primeiro porque tem um portão cercando lá a entrada do condado, nunca teve isso. E aí depois eles descobrem que agora o condado tem um chefe. Esse chefe, ele é responsável por recolher tudo, né, todos os recursos ali do condado, comida e tudo mais, e dividir igualmente entre o resto do pessoal ali, o resto dos hobbits, né? Só que igualmente não é igualmente, né, gente? O que a gente percebe é que ele fica com tudo do bom e do melhor, enquanto os hobbits, eles vão meio que dividir as migalhas, né? Ele vai repartir a miséria, né? Acho que a gente pode dizer assim. Essa parte do livro me lembrou muito A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Não sei se vocês já leram esse livro, se não leram, eu super recomendo. É um livro fininho, é um livro super fácil de ler e, assim, é maravilhoso. E aqui nessa parte, Tolkien me lembrou muito A Revolução dos Bichos. Me pareceu uma crítica ao comunismo, porque é isso que a Revolução dos Bichos faz. Há controvérsias, mas na minha opinião é isso que faz. E eu acho que aqui o Tolkien deu uma alfinetadinha assim, porque pra mim é muito similar a essa parte com a Revolução dos Bichos. Mas enfim, no final das contas a gente descobre que quem é o chefe? Saruman, gente. Saruman tá lá mandando em tudo e tocando terror no condado. Tem motins ali e mata Hobbit e mata os outros homens lá que estavam lá tomando conta do condado. Enfim, uma tragédia nunca vista antes no condado, né? Até que eles descobrem que é o Saruman, que é o chefe ali. E o Língua de Cobra tá ali também, né? Servindo o Saruman. Gente, a bateria da minha câmera acabou no meio da gravação, então se tiver alguma mudança aqui no enquadramento é por causa disso, tá? Mas continuando.
Saruman, então, ele vai falar com os hobbits lá que vocês não foram lá, não tiraram a minha casa, né, lá em Isengard, né, não tomaram a minha casa, pois agora eu vim aqui pra tomar de vocês também. Enfim, vai ter daquela disputa entre eles ali e o Língua de Cobra vai acabar assassinando o Saruman. Depois ele vai tentar fugir, mas outros hobbits vão atirar flechas nele, ele também vai morrer. Mas eu achei o final do Saruman muito melancólico, gente. Eu achei, assim, da primeira vez que eu li, né, eu achei que ia acabar por aquilo ali mesmo. Ele ia ficar vagando como um homem miserável, né, que ninguém ia dar trela e ele ia ter aquela vida ali pra sempre. E me surpreendi quando eu vi que não. Tolkien deu um final de fato pro Saruman, e um final muito trágico, bem no estilo assim, aqui se planta, aqui se colhe, sabe? Então eu gostei muito dele fechar, né, esse arco do Saruman. Achei muito condizente esse final melancólico e foi mais um ponto positivo na minha opinião. Aí, depois disso, né, o condado acaba voltando a ser o que era, né? Falando aqui bem resumidamente. E os hobbits, eles vão viver ali durante muito tempo. Merry e Pippin vão ficar famosos pelas suas aventuras, né? E eles vão adquirir esse espírito, assim, inquieto, né? De não ser mais aqueles hobbits, não serem mais aqueles hobbits pacatos que gostam de ficar só no condado. Eles vão pegar o gosto mesmo pelas aventuras. Frodo e Sam vão continuar vivendo ali. Sam vai se casar, né? Vai ter uma filha no dia 25 de março, inclusive, que é lá o dia da queda do Sauron, né? Muitos anos depois, obviamente. E o Frodo vai continuar ali no condado por um tempo, né? O Sam vai se dividir nesse tempo entre a família dele e os cuidados com o Frodo, porque, como falei várias vezes nesse vídeo, o Frodo ficou com muitas cicatrizes. Cicatrizes de todas as formas possíveis. Então o Frodo, ele vai se dividir ali no cuidado com o Frodo. O Sam vai se dividir ali no cuidado entre a família e o Frodo, até que chega o dia que o Frodo decide partir. Nesse tempo, depois da destruição do Um Anel, que o Frodo passa no condado, ele vai adoecer diversas vezes, né? Ele vai se tornar uma pessoa mais abatida, com aquelas marcas mesmo da jornada, que foi de fato muito traumática e muito pesada para o Frodo, porque ele foi o principal portador do anel naquela missão ali, né? Então ele vai chegar um momento que ele vai pedir pro Sam acompanhar ele até um determinado lugar, que inicialmente o Sam não sabe onde é. Então ele vai, de fato, para os Portos Cinzentos, e aí o Sam vai perceber que é o momento dele se despedir de vez, né, do amigo dele. E o Frodo vai partir, então, com o Gandalf, com a Galadriel, com o marido lá da Galadriel, que eu esqueci o nome dele. Enfim, ele vai partir com o Bilbo também. Ele vai partir ali para as Terras Imortais. Não fica muito claro, pelo menos aqui em O Senhor dos Anéis, o que são essas Terras Imortais. Pelo menos para mim não ficou muito claro. Aí eu fui dar uma pesquisada e, pelo que eu entendi, as Terras Imortais é a Terra dos Valar, né? É a terra onde só os elfos podem ir para viver lá até o fim dos tempos, né? Até o mundo acabar. Só os elfos têm a permissão, mas é concedida a permissão para os portadores do anel, ou seja, o Bilbo e o Frodo, eles têm a permissão para ir para as Terras Imortais. Se você conhece mais aí da história de Tolkien, me conta aqui nos comentários o que são essas Terras Imortais de fato. O Merry e o Pippin vão aparecer ali para se despedir e para retornar ali, vão aparecer não, o Gandalf chamou, né? E eles vão retornar pro condado, então, junto com o Sam. Eu acho que eu não preciso nem ficar falando, assim, o quanto que eu amei essa releitura, porque eu já falei durante todos os vídeos da leitura coletiva aqui. Eu amei redescobrir Tolkien, perceber que ele é muito mais genial do que eu pensava. Eu amei as descrições, eu acho que elas têm uma função. Eu amei as construções, os personagens e os ensinamentos do Tolkien. Ele deixa claro logo no início dessa história toda, né? Que, como a gente conversou também, que ele não faz alegoria a nada, que ele não quer dizer nada, mas a gente acaba pegando muitos ensinamentos e muitas reflexões a partir da história. Tolkien era cristão, então ele trazia dentro de si
determinados conceitos, determinados ideais que com certeza transpareceram nessa obra, que é uma obra maniqueísta. É a luta do bem contra o mal. Então, o que é o bem e o que é o mal? Quem define isso aqui? É o autor. Então é a ideia do autor de bem e de mal que vai ser representada aqui em O Senhor dos Anéis. Então eu acho que traz sim muitas mensagens implícitas aqui no texto. Eu também já falei isso em outros vídeos. O Tolkien, ele não fica dando lição de moral, sabe? Mas ali nas entrelinhas do texto dele a gente pega muita coisa boa que a gente pode trazer para nossa vida. Eu, pelo menos, acredito nisso, eu pelo menos consegui refletir muita coisa legal. Para finalizar esse vídeo aqui, eu quero trazer, para finalizar esse projeto, na verdade, eu quero trazer duas reflexões que, a partir de frases simples, a partir de cenas aparentemente simples, como eu falei, sem dar nenhuma lição de moral, ele nos faz pensar. A primeira é quando o Sam encontra o Frodo e aí o Frodo conta pra ele tudo que aconteceu, tudo que ele sofreu, as torturas, não sei o que lá. E aí o Frodo fala que ele nunca vai conseguir esquecer aquilo ali, parece que ele nunca vai conseguir se livrar daquilo ali. E aí o Sam fala assim com ele: não vai mesmo se ficar falando neles, Sr. Frodo. Pode parecer uma coisa aleatória, uma frase qualquer, uma conversa qualquer, mas aqui eu peguei assim essa frase, isso que o Sam falou como algo assim: se você ficar remoendo as suas dores, você nunca vai se curar delas, né? Se você tem algum problema, você tem que buscar a solução. Ficar remoendo aquele problema ali não vai te ajudar em nada. E é um ensinamento que eu acho muito importante, né? Pode parecer muito óbvio, mas muitas vezes a gente não faz, né? A gente fica remoendo e não trabalha para melhorar, para ter uma solução para aquele nosso problema ali, né? Então, foi uma coisa que eu achei muito legal aqui. Um exemplo, né? Que eu tô pegando 2 exemplos aqui para dar para vocês. E outro exemplo é esse trecho aqui que eu achei assim desolador. Um momento que o Sam, ele lembra de quando ele cozinhou o coelho com batatas, né? Lembra de quando eles foram lá pro esconderijo do Faramir. E ele pergunta pro Frodo se ele lembra disso, né? E tem pouco tempo que isso aconteceu. E aí o Frodo vai falar assim: não, receio que não, Sam, disse Frodo. Pelo menos sei que essas coisas aconteceram, mas não consigo vê-las em minha mente. Nem sentir o gosto da comida, nem a sensação da água, nem ouvir o som do vento, nem me lembrar de árvore ou grama ou flor. Nenhuma imagem de lua ou estrela me resta. Estou nu no escuro, Sam, e nenhum véu se coloca entre mim e a roda de fogo. Começo a vê-la até com os olhos despertos, e todo o resto desaparece. Sam se aproximou e beijou-lhe a mão. Então, quanto mais cedo nos livrarmos dela, mais cedo descansaremos. Dela, que ele tá falando da roda de fogo, né, que o Frodo vê, que é o símbolo ali do mal, do poder do Sauron, que seria o anel, né? Essa parte, pra mim, remete muito ao que eu imagino que seja uma depressão. Uma pessoa com depressão, uma pessoa que não vê sentido em mais nada, uma pessoa que come e não sente o gosto da comida, uma pessoa que não vê a beleza de um céu azul, sabe? Eu acho isso muito triste. Lendo aqui essa parte do Frodo e já ficando tão triste por ele, eu consegui pensar na vida real, sabe? Pensar como que isso é triste de fato na vida real. Enfim, pra você ver como é que a obra de Tolkien é rica, né? Como é que ela nos faz refletir sobre diversas coisas que não tem diretamente a ver aqui com o texto. O Frodo, ele não estava com depressão, ele estava sofrendo a influência de um anel, mas a gente pode trazer para nossa vida e a gente pode... A literatura, ela faz isso, né? Ela faz a gente enxergar o mundo sem amarras, sem viseiras, enxergar o outro, se colocar no lugar do outro, entender os sentimentos do outro, sabe? Ou pelo menos tentar entender, porque a gente conhece os personagens tão profundamente, né? E não superficialmente igual a gente julga as pessoas ao nosso redor.
Então, que tal a gente tentar se colocar no lugar do outro, assim como a gente consegue se colocar no lugar de um personagem de um livro, né? São coisas que eu refleti lendo O Senhor dos Anéis, eu refleti muito mais, gente. Podia ficar aqui horas falando com vocês, mas isso é uma coisa que me tocou muito profundamente, né? Eu até me emocionei, vocês viram? E eu queria trazer essa mensagem pra vocês, né? Sejam gentis e entendam que a literatura, ela vai muito além do entretenimento, né? A literatura, ela muda vidas de fato. E Tolkien mudou minha vida. Sim, essa releitura trouxe coisas assim que eu quero levar pra minha vida, reflexões que eu quero levar pra minha vida. Isso não é exagero nenhum, porque se a literatura, né, acho que foi Kafka que falou, né, que a literatura ela tem que ser um martelo, algo assim, que quebra o mar congelado em nós. Eu não sei a frase certa, eu vou deixar a frase certa aqui embaixo, mas é exatamente isso. Se a literatura não quebrar esse mar congelado do nosso coração, pra que ela serve, né? Só pra entreter? Eu acho que ela vai muito além. Tolkien foi muito além e eu tô muito feliz de ter lido esse livro novamente e li no momento certo, no momento que eu consegui pegar muita coisa que eu não peguei na primeira leitura. Foi incrível, eu amei a releitura de Senhor dos Anéis, eu amo essa história, eu tô mais apaixonada por Tolkien do que nunca, eu quero ler tudo do Tolkien de fato. Eu vou fazer ainda um projeto de leitura de obras do Tolkien aqui, não sei se exatamente leituras coletivas, mas pelo menos trazer as resenhas de outros livros do Tolkien. Eu quero trazer mais Tolkien aqui pro canal. Como eu falei com vocês, agora, nesse momento, não vai ser possível. Tô totalmente imbuída ali do que eu tenho que fazer para colocar o Clube MSL no ar, né, em 2021, que é um projeto que é bem grande, então nesse momento eu não posso dar sequência nessas leituras de Tolkien, mas o ano que vem virá. Muito obrigada a você que me acompanhou aqui nesse projeto, você que me acompanha aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.